Olá você, meu nome é Aline Gonzalez Salomão e eu estou aqui com um programa que eu intitulei Saúde e Plenitude. Eu vou trazer um caso que é muito interessante de um cliente, porque através dele eu vou poder falar do Ayurveda, do Yoga, da psicologia, mais especificamente psicologia transpessoal, mínimo de astrologia, porque é um cliente que eu ainda não olhei o mapa astral dele, e terapias energéticas. Para que serve tudo isso? Para que você possa se ver, compreender um pouco mais de todos esses conhecimentos e remover, pensar fatos que aconteceram com eles que possam ser úteis para você se compreender ou pessoas ao seu redor. Conhecimento sempre é muito útil, pelo menos é o que eu penso. Esse cliente é do sexo masculino, ele tem 30 e poucos anos e foi uma ex-cliente minha que indicou. Ele é um cliente que tem problemas respiratórios desde sempre, muito muco e uma ansiedade muito grande, né? Então o peito dele era assim, congestionado, endurecido e uma ansiedade contínua que traz aí um conflito, medo, dúvida, também de forma contínua. E essa cliente comentou para ele de um tratamento que ela fez uma vez comigo que se chama Nasya. A medicina da Índia, o Ayurveda, eles fazem 5 purgações, eles chamam isso de Pancha, 5 karmas. Karma é ação. Então aqui seriam 5 ações purificadoras. E o Nasya, ele é específico para essa região da face. Então tudo que são problemas de pescoço, ombro, ou mesmo isso que são rinites, sinusites, questões de percepção, enfim, uma infinidade de possibilidades que requer a remoção do muco dessa região para um funcionamento melhor. E como a queixa dele era problema respiratório, de ansiedade, mas ele achava que a ansiedade estava muito relacionada à dificuldade respiratória. Ele tinha problemas, inclusive, de sono, de insônia, porque ele perdia o ar, né? E desde os 9 anos que ele começou a ter sonhos, pesadelos, sonhos de perseguição, sonhos recorrentes, e ele acordava com falta de ar. Então, ele, quando solicitou o atendimento, ele veio em função disso. Mas eu já aqui, esperta, já vi que só de descrever as causas, eu já vi que tinha muito mais assunto para resolver. E o Panchakarma, normalmente ele é acompanhado por um médico, então tem todo um diagnóstico de constituição física, mental, emocional para ser feito. E mesmo ele sendo um procedimento aparentemente mais simples, ele atua de forma muito profunda no nosso emocional, no nosso inconsciente, porque ele está mexendo basicamente com essa região do cérebro, né? Então, mesmo que ele seja aparentemente simples e o procedimento é simples, ele atua muito fundo no nosso emocional. E eu realmente achei que tinha algumas coisinhas para verificar e para fazer antes desse procedimento. E aí esse cliente veio para a sessão, me descreveu isso e também descreveu um pouco do histórico dele, seja dos conflitos emocionais em família, e também ele fez uma mudança de hábitos. Ele teve uma época que ele bebia muito, chegou a utilizar maconha por um grande período, mas ele tinha parado com tudo isso. Ele parou inclusive de ingerir carne, ele fez um retiro, um processo de desintoxicação. Então ele já chegou com uma consciência mais ampla, ele já fazia meditação, fazia yoga, fez alguns cursos que ele podia utilizar dons de cura e mediunidade que ele tem, mas ele tem uma profissão mais normal, digamos assim, e ele estava imaginando que isso ia ser muito mais tarde na vida dele. E nesses processos ele também ficou com um pouco de medo, porque ele tinha muita facilidade do acesso do campo do outro, do inconsciente do outro, mas ele sentia que ele ainda era muito instável, imaturo emocionalmente, e ele achou por bem que não trabalhar com isso agora. Ele tem uma consciência de que não está ainda preparado emocionalmente e que às vezes ele meio que se assustava com o volume de percepção mediúnica dele. Então ele estava inclusive meditando menos, com medo disso vir de uma forma que ele não pudesse administrar.
E tudo isso foi conteúdo maravilhoso para o encaminhamento de um tratamento de uma forma ampla. E aí eu fiz uma pergunta fatídica. Você nasceu de parto normal ou cesariana? Claro que eu já sabia a resposta, porque a grande maioria de pessoas que tem problemas respiratórios nasceu de cesariana. Então essa fica aqui uma informação importante para você, seja para você optar ou não por uma cesariana. Saiba que seu filho terá problema respiratório, alguns mais graves, outros menos graves, mas terá essa questão como decorrência, né? Mas existe uma decorrência psicológica desse desdobramento. E é claro que ele nasceu de cesariana. Eu o motivei a investigar com a mãe dele a causa, para eu ter mais elementos e ser mais precisa em alguns encaminhamentos, né? Por quê? Porque pode ser que o cordão estava enrolado, pode ter algum outro fator aí, né? Que seja relevante como informação para mim. Mas no aspecto psicológico já está definido a matriz perinatal dele. Esse é um elemento de diagnóstico da psicologia transpessoal. Matrizes perinatais foi um pesquisador americano, né, Groff, que estudou isso e ele desenvolveu uma outra metodologia de tratamento ligada à respiração holotrópica, que se desdobrou outras terapias que envolvem respiração. Por quê? Porque é um processo esse que quer atingir, atuar no inconsciente profundo para liberar essa matriz. E por que isso é importante? Porque esse é um diferenciador no tratamento, né? Digamos que a psicanálise ela vai colocar a sistemática de um primeiro trauma, seria o trauma da castração. Só que essa abordagem de psicologia, ela vai dizer que não. Antes dessa referência traumática, por assim dizer, existe esse outro padrão anterior, que é importante. Por quê? Porque é como se um fosse levar ao outro. Então, por que a pessoa, diante da castração, desenvolve uma estrutura ou outra, ou mesmo desdobramentos dessa estrutura em termos de personalidade e amplitude de diagnóstico, se existe uma matriz anterior, né? E a grande questão é que essa matriz, ela não é de tão simples cura. Por quê? Porque ela é celular. A matriz perinatal envolve a experiência da criança em termos de vida intrauterina e nascimento. Natal é nascimento. Então, digamos que a experiência que fica de registro nessa esfera um pouco antes do nascimento e o nascimento ou um pouquinho depois, essa esfera é o primeiro núcleo de definição de personalidade. De um modo geral, as pessoas que nascem de cesariana têm problema de timing. Digamos que ela não experiencia essa transição de um ambiente ao outro. É claro que a matriz perinatal ela é um pouco mais abrangente. Por quê? Porque às vezes essa criança ela está lá dentro já num desconforto. Às vezes ela não nasce porque a mãe não tem dilatação. Então ali ela já tem um registro de repente, falta algo, ou às vezes essa criança tem problemas reais de oxigenação, ela tem problemas de enforcamento, às vezes, do cordão umbilical. Então ele me descreve todo um desconforto na respiração que provavelmente já está ali, mas eu insisti um pouco para que ele averiguasse com a mãe como foi esse contexto, mas ele não quis muito aprofundar. Ele só sabia que a mãe dele teve muita ansiedade durante toda a gravidez, porque ela teve a concepção muito próxima ao casamento e ela tinha receio que as pessoas achassem que ela já tinha casado grávida. Então houve aí um momento de ansiedade da mãe, então essa criança foi gestada já num universo emocional de muita ansiedade. Então é claro que isso vai compor o aspecto da matriz perinatal, independente da criança ter nascido de cesariana ou parto normal. Mas ele não quis investigar esses outros fatores. Por quê? Porque poderia ter sim, ser mais abrangente na queixa dele
e essas questões de respiração, esses sonhos persecutórios que ele tinha recorrentes. Mas eu fiquei com a informação que ele me trouxe e já era relevante. Eu tinha que promover uma cura dessa matriz perinatal. Então, como foi que eu optei caminhar a cura da matriz perinatal? A partir da marmaterapia, massagem que eu aplico simultaneamente com comandos de radiestesia radiônica, no sentido de dissolver esse campo de memória dos corpos dele. Né? Esse campo, seja o campo dessa ansiedade e seja o campo dessa dificuldade de saber o tempo das coisas. Então ele tinha uma ansiedade muito grande. O que é isso? A pessoa não se relaciona bem com o tempo. Então é tempo de agir, não é tempo de agir, eu vou ou não vou. De um modo geral, essas pessoas, elas são, que nascem de cesariana, elas são meio, como é que eu posso dizer? Elas comem bola. Elas sempre acham que ou tá tudo bem, elas não têm essa percepção que tem que agir. Né? Então observem em você, observe se você tem pessoas que nasceram com essa questão, né? E observa como lida com o tempo. Né? E ele, então, era muito nítido que tinha essa matriz que acentuava, sim, essa ansiedade. Mas isso é a parte onde eu poderia movimentar na terapia, a partir da massagem, dos comandos de radiônica, para diluir essa carga de memórias. Mas havia outras coisas também no concreto que dependeriam dele. E a primeira coisa que eu propus foi que ele mudasse a alimentação. Eu investiguei ali quais eram os hábitos alimentares dele, principalmente na parte noturna. Fica aí informação para você. De um modo geral, se você come muito pesado à noite, vai gerar muco. Esse muco ele vai tender a subir, né? Ele vai ficar no estômago, porque todo o processo digestivo fica lentificado durante o sono. O metabolismo ele já vai cair em função da redução da luz solar. O nosso corpo ele tem hormônios que são regulados por essa luminosidade. Então a gente tende a ter uma queda metabólica à noite. Então é interessante que à noite a refeição seja leve, que ela não tenha proteína. Isso é inclusive dos vegetais. Então feijão, lentilha vermelha, elas geram muito muco. Então as pessoas falam assim, olha, evite carne. Sim, evite carne, mas se você é vegetariano, você também vai poder observar que tudo bem, a sua refeição é mais leve, mas esses alimentos vão gerar muco. De um modo geral, batata baroa também gera muito muco. Dê preferência ao inhame e a cenoura. E os laticínios também geram muito muco. Farinha branca, mesmo a farinha integral, se ela tiver em excesso, ela vai gerar muito muco. Então, realmente, a refeição da noite ela precisa ser significativamente leve. Só que como ele já vinha sofrendo com isso há muito tempo, porque veja bem, ele está com um pouco mais de 30 anos. E no ano passado, isso foi se agravando e ele teve uma depressão muito forte, tendendo ao suicídio. Então ele veio muito motivado, ávido de recursos de cura. Então ele acolheu quase que instantaneamente modificar os seus hábitos alimentares, especificamente à noite. E o retorno dele foi muito forte, até porque ele já tinha, como ele já tinha virado vegetariano, ele já tinha feito uma transição alimentar, então não foi difícil para ele fazer esse ajuste de refeição. E de uma semana para outra já era nítido, ele já respirava melhor. Né? Porque quando ele chegou, sabe quando a pessoa não respira bem, ela fica com os olhos avermelhados, ele fica nevoado o tempo todo, né? Porque é isso, está mal oxigenando o cérebro, isso envolve muitas perturbações, né? Então, de uma semana para outra, ele já teve uma melhora. Na segunda semana ele manteve e ele manteve. Ele realmente mudou o hábito. Então, o decréscimo do muco foi assim imediato e ele me relatou isso como quase que não havendo problema mais, né? Durante os tratamentos dessas primeiras semanas, eu penso que até o primeiro mês, segundo mês, eu potencializei a massagem na face.
para drenar esse muco, esse resíduo que fica na caixa craniana, né? E teve um bom resultado, né? Fator esse que junto com a alimentação trouxe foi muito rápido. Mas como ele fez uso de drogas durante um bom tempo, principalmente a maconha, ela traz um entupimento mais profundo lá dentro do cérebro, no sistema nervoso. Então, por mais que essa massagem facial mais intensa iria drenar o muco, eu deveria atingir essa esfera mais interna do cérebro. Então, gradativamente, eu incluí algumas sessões do que no Ayurveda se chama de Shiro Abhyanga, que é massagem na cabeça. É uma massagem que se faz do ombro para cima. Então eu fui trabalhando esses pontos energéticos, esses pontos marmas, movimentando os nadis, os meridianos, para drenar a caixa craniana como um todo e poder ir acentuando através dessa massagem que é feita na cabeça. Você movimenta, por mais que os nossos ossos eles estejam já bem integrados, né? Isso é importante. Ainda assim, esse óleo ele tende a penetrar no couro cabeludo e toda a movimentação sanguínea, junto com a massagem facial, ajuda a potencializar esse reequilíbrio no sistema nervoso e poder reequilibrar esses chakras que ficam em desequilíbrios com o uso de maconha, cigarro. O cigarro é um pouco mais grave e, de um modo geral, eu tenho um posicionamento que eu não faço a terapia do Násia em fumantes e pessoas que utilizam drogas, né, que entram pelas vias respiratórias. Pelo simples fato de que você vai desintoxicar, a pessoa já tem por hábito uma ingestão tóxica, então isso vai simplesmente entrar mais profundo. Então é como se assim, eu não vou ajudar a pessoa a adoecer mais rápido, né? Mas como ele já tinha deixado esses hábitos, foi muito oportuno eu drenar, porque você remove inclusive da memória dos tecidos, tudo isso. E como ele tinha ali uma sensitividade, uma mediunidade, isso era um fator de equilíbrio muito forte, né? Até porque uma parte dos sonhos que ele tinha recorrentes persecutórios, eles eram limiares de emocional, mas alguns deles eram espirituais mesmo, né? De obsessores, né? Então cada droga ela faz uma relação, uma conexão no nível espiritual com alguns tipos de obsessores, né? Então na hora que eu fui fazer esse trabalho na cabeça, na face, na massagem normal, mesmo sem o Shiro Abhyanga trabalhar a cabeça, eu estava bem atento para fazer as limpezas e os encaminhamentos e desfazer qualquer conexão na esfera espiritual para a liberação desses obsessores, né? E aí na parte respiratória faltava só um pequeno elemento que era o uso do lota. Lota é uma jarrinha pequenininha de cerâmica para fazer limpeza nasal. No caso, ele já fazia essa limpeza nasal com uma bombinha. Então, foi ótimo. Ele já tinha uma ferramenta para redução do muco. Então, digamos que fechou o que seria a terapêutica para trabalhar essa parte, já que eu estava querendo evitar o náusea, né? Pode ser que daqui a alguns meses eu faça, mas pode ser que nem seja tão necessário assim no caso dele, né? Com certeza não é prioridade nesse momento. Mas aí, na questão emocional, a questão da ansiedade teve uma redução, porque ele estava respirando, o sono ficou bem melhor, ele parou de ter insônia, mas aqui ainda tinha essa outra couraça. Mesmo com menos ansiedade, o padrão celular ele ainda se mantinha dessa forma de lidar com o emocional, essa contenção. Então, na medida que isso foi se desenvolvendo, né, eu fui trabalhando em paralelo esses aspectos do emocional que ele trazia, as dificuldades de relacionamento, seja com pai, com mãe, irmã, namorada, colegas de trabalho. Teve um foco na vida emocional e como ele lidava com o emocional. Então, cada sessão eu ia podendo trabalhar esse aspecto e na massagem
eu colocava mais pressão para fazer a quebra da couraça desse universo que também é a esfera afetiva emocional, né? Então, toda essa circunferência torácica nele, as costas, a frente, o peito era mais estufado para cima, é tipo quebrar couraça, é tipo meter a mão para quebrar essa couraça, né? A parte de trás é não confiar nos outros. Então veja, a couraça pegava o cardíaco como um todo, né? O chakra atrás é a confiança com o outro, e ele tinha o quê? Sonhos persecutórios, né? Então no dia a dia dele, ele também ficava naquilo, sou adequado, não sou inadequado, então também tinha uma desconfiança um pouco do outro o tempo todo, né? Então, claro, nas costas eu aprofundava, trabalhava ali os marmas próximos ao cardíaco, um pouco o fígado, né? Para poder ir irrigando não só o sangue, mas o fluxo energético para começar a trazer uma possibilidade de confiança no outro. E o chakra à frente, ele é uma pessoa afetuosa. Então, digamos que esse chakra, ele se abria, ele não estava interrompido, mas a lateral, né, digamos que outros marmas ligados a essa repressão dos sentimentos, da raiva, das mágoas, aí sim também tinha bloqueio, né? Então eu pude, não só pude, mas como eu necessitei aprofundar esse estímulo para quebrar essa couraça, para que ele tivesse um outro funcionamento. Em paralelo com a terapia, isso foi, digamos que, para quebrar uma couraça é como que você agrava. Esse campo de memória, ele tende a subir mais, ele precisa subir mais a consciência. Então foi sendo agravado, seja no estímulo da massagem, uma coisa que ele já trazia no verbal, que eram as dificuldades de relacionamento e expressão afetiva. No paralelo, eu fui trabalhando o espiritual dele. Por quê? Porque ele mesmo já sabia que tinha uma mediunidade e ele temia, né? Ele tem a vantagem de ser de família espírita, então é muito fácil falar de obsessores cobradores, né? E esse movimento era real. Ele tinha ali no campo das memórias dele esses cobradores, né? E aí um dia eu toquei diretamente esse assunto para motivá-lo a fazer um trabalho semanal que é comum dentro do espiritismo, que ele já é ligado ao espiritismo, que é o Evangelho no Lar, motivando ele a fazer a conexão com a hierarquia pessoal, a hierarquia do espiritismo, para no culto no lar fazer com que essa egrégora se firmasse, essa hierarquia se firmasse no ambiente da casa dele, para que ele semanalmente fizesse um trabalho de pedido de autocura para a liberação desses cobradores. E foi muito interessante que ele ficou muito feliz quando eu trouxe esse assunto, né? Por quê? Porque de uma certa forma não era da prioridade, porque a prioridade eram os relacionamentos aqui com as pessoas, mas ele sentia e ele percebia e ele fala, não, eu sinto as interferências, eu vejo no dia a dia, eu tenho uns ataques e essas interferências, eu percebo elas. Então ele ficou muito feliz quando eu trouxe essa possibilidade dele mesmo agir, dele mesmo atuar. E como ele tem dom de cura, é claro que na hierarquia pessoal dele tem uma equipe muito grande que favorece as negociações dessas pendências, desses acordos, né? E é claro que eu sei que ele não vai trabalhar com isso depois dos 50. Né? Com a força que ele tem, a mediunidade que ele tem, o dom que ele tem, é claro que ele vai atuar antes, é claro que ele já atua de forma inconsciente no trabalho que ele tem hoje, né? Ele só não sabe disso porque ele é mais novo que eu, só isso. Então eu motivei, e foi muito interessante que nesse momento, ao falar disso, na própria sessão a gente já começou a fazer esses resgates, essas transmutações, essas negociações com os cobradores dele. E ele teve essa felicidade, ele começou a fazer realmente isso que é o Evangelho no Lar, semanalmente, e começou a ter outros benefícios. Então, esses sonhos de ataque, eles foram reduzidos,
drasticamente, e aí pontualmente em alguns sonhos que ele trouxe, eu fiz o trabalho como é feito na psicologia transpessoal, que é muito bom. Como funciona? Fica aí para você essa oportunidade. O sonho normalmente ele é incompleto. Se a gente tem um sonho de conflito, o que é isso? O nosso interno, o nosso psiquismo, ele está movimentando a cura. Só que o sonho ser incompleto significa que você não está conseguindo realizar essa cura. Então ele será recorrente. Ou na temática, ou no formato, ou às vezes ele é recorrente praticamente o mesmo. Né? Então perceba que o seu cérebro ele está, digamos que, neurótico, no sentido de que não consegue fazer novas sinapses. E ele vai naquela sinapse. Então, digamos que a nossa couraça, ela é em vários níveis, inclusive neurológica. E o que a psicologia transpessoal faz? Ela motiva a pessoa, durante a sessão, que ela conte o sonho no presente, como se estivesse acontecendo agora. Mesmo que a pessoa só lembre fragmentos do sonho. O que você faz? Você reativa a memória. E aquela questão que mergulhou novamente no inconsciente, quando você conta o sonho no presente, ela retorna para o consciente. O sonho e a carga emocional e o conteúdo traumático que está sendo trabalhado de forma simbólica através das imagens, das sensações que envolvem o sonho. E aí como você faz? Você pede para a pessoa continuar sonhando. Peça para ela, né? A gente pede para essa pessoa. Muda o sonho, conclui o sonho do jeito que você quiser, de forma que fique positivo para você. Então é isso, a gente convida ela acordada, a movimentar o criativo para a solução. E aí não importa muito se essa solução veio intuitiva, veio do emocional, veio do racional, veio do mental, não interessa. Por quê? Porque ela veio do interno da pessoa. Né? E você faz essa pequena quebra nessa couraça que está no sistema neurótico do cérebro, dos neurônios. A pessoa ela encontra uma outra forma que é boa para ela. Então esse bom para ela é uma paz. Então significa que no nível emocional ela ganhou a cura, ela ganhou a solução daquela questão. E não importa se é por elementos mágicos. Por quê? Porque no nosso universo interno dos sonhos, tudo é simbólico, né? Então, não importa se a ferramenta foi mágica. O que importa é a pessoa conectar com a cura, certo? E esse cliente, ele tem, como ele tem uma mediunidade, os sonhos dele, ele tem muito conteúdo das memórias mais profundas, de vidas passadas, da ancestralidade. Então, os símbolos que navegam no sonho, eles são símbolos, eles são contextos dessas memórias. Então, a cura ela também vai acontecendo em todos esses outros níveis. E ele, de novo, ele acolheu a orientação de fechar os sonhos que ele tivesse. É claro que eu motivei que ele anotasse o sonho, mas o que é mais relevante é que ele, ao acordar, se o sonho ficou inconcluso, que ele conclua. E claro que ele foi me trazendo outros sonhos, né? É muito bacana essa metodologia da transpessoal, da psicologia transpessoal. Por quê? Porque ela atua direto no inconsciente, dentro do psiquismo, né? Então, o fator de cura é muito grande, né? E ele, de repente, trouxe um outro sonho novamente persecutório. E é muito interessante que os sonhos dele, esse sonho ele tinha esse teor de cobradores. E a gente pôde trabalhar esse sonho, e na medida que ele foi ali, durante a sessão, eu trabalhei com ele, esse sonho, ele entendeu até uma parte, ele propôs uma parte. Só que como eu percebi que tinha esse conteúdo dos cobradores, eu fiz uma coisa que
não me lembro de ter feito antes. Eu interferi no aspecto mais racional. Eu aproveitei que ele se distanciou um pouco daquela cura, conversei e esclareci um pouco esse aspecto que apresentava nos sonhos que eu tinha percebido dos cobradores e trouxe a consciência dele. E foi muito interessante porque ele associou com outras informações que ele já tinha. E assim, no verbal, no campo da consciência, eu fui propondo uma outra forma de cura, ampliando. E enquanto eu fazia isso, eu que sempre trabalho com a minha hierarquia ancorada, eu fui fazendo o trabalho no energético, das negociações, desses laços, na verdade, aí no caso, como era cobrador, não são exatamente laços, né? São partes mesmos de ganchos, de aprisionamento, são aspectos negativos. Então, como ele estava na consciência ali, com o campo aberto, esse campo de memórias aberto, foi possível, juntamente com a minha hierarquia, fazer os acordos e fazer esses cortes, esses resgates e encaminhamentos. E assim a gente foi compondo essa terapia, contando com vários aspectos. E eu aproveitei que ele era praticante também de yoga, que no momento ele não estava com uma prática regular, e convidei ele a fazer um pranayama Ujjayi. Esse é um pranayama de guerreiro, que traz energia, que traz mais força, por duas razões. Uma, para lidar com o aspecto de que os pulmões dele, durante muito tempo, estavam habituados a receber uma quantidade muito pequena de oxigênio, né? Já que desde muito criança ele tem essa dificuldade respiratória. E essa respiração, ela dinamiza, né, o ar de uma forma que ele aquece ao entrar. Então ele ajuda na dilatação dos alvéolos pulmonares e efetivar essas trocas gasosas. Então tinha esse fator mais orgânico e um fator para ajudar na quebra da couraça de ter nascido do parto cesariana. Então eu motivei ele, né? Esse pranayama, dentro do yoga pranayama, a gente pode fazer uma tradução de exercício respiratório, mas é mais do que isso, é a movimentação do prana. O prana é essa energia que está no campo universal. E a gente absorve o prana pela respiração, diretamente pelos chakras e pelos alimentos. E aí é importante que os alimentos sejam frescos, porque o alimento congelado, o alimento enlatado, ou isso que fica aí bastante tempo na geladeira, ele pode manter o que é considerado na nossa medicina o teor nutricional. Ele pode não deteriorar de forma muito significativa isso que seria a quantidade de nutriente, quantidade de vitamina, quantidade de proteína. Mas no aspecto energético, na verdade, ele te rouba energia. Por quê? Porque você tem mais prana do que esse alimento, então sabe como é, vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então isso diminui vitalidade, isso diminui o campo áurico, diminui o nosso próprio funcionamento do sistema imunológico. Então, pranayama, esse traduzido como exercício respiratório, era muito oportuno para ele. E como ele tem dificuldade de timing, né? Esse fluxo mais intenso e contínuo da respiração durante uma prática de asana, que eu selecionei como sendo a primeira postura, a primeira sequência do Ashtanga Vinyasa Yoga, que é o Surya Namaskar. Mas ele é feito de uma forma contínua, ele tem esse link de postura e de respiração, de forma que você faz continuamente um asana, e o mesmo asana repetindo ali, propus a ele fazer de 5 a 10 vezes. E todo esse ritmo e essa sincronia do ritmo com a respiração também promoveu uma reeducação do time das coisas, dele estar mais presente, mais no agora. E essa dinâmica favorecendo que ele monitore a própria quebra dessa couraça, que ele seja ativo no processo da sua própria cura. Claro que ele absorveu
colocou no seu dia a dia, e ali eu já tinha todo um contexto de conjunto onde ele mesmo estava sendo cada vez mais construindo um estilo de vida bom para ele mesmo, né? E isso traz muita alegria, muita autoestima. Isso é um empoderamento do cliente, né? Então eu não chamo paciente, eu chamo cliente. Eu quero que essa pessoa ela seja ativa na dinâmica da vida dela, que ele esteja sabendo de tudo que está acontecendo e de alguma forma, numa medida que é interessante para o cliente, claro, ter essa informação, ter essa leitura, ter um conhecimento de todas essas áreas. E no desenrolar do seu trabalho interno, ele começou a focar muito atenta e profundamente na questão emocional. Ele começou, um dia ele trouxe para mim assim, eu tenho muito medo de rejeição. Eu tenho um vínculo de apego com a minha mãe que eu estou transferindo para minha namorada. Eu tenho esse medo tão forte de ser rejeitado, de ser abandonado, que eu me transformo, eu me submeto, eu eventualmente nem faço o que eu gostaria para estar integrado no meu círculo de amigos. E eu não estou gostando disso. Então ele estava muito emocionado quando ele trouxe essa constatação. E teve um determinado momento assim que ele conseguiu liberar essa couraça no emocional, num processo meio catártico, porque ele estava se cobrando muito e ele não estava vendo os resultados. E de uma certa forma era como se ninguém ao redor estivesse vendo os resultados, né? Ele ali naqueles esforços, né? E quando ele teve essa catarse, ele cedeu boa parte desse emocional que estava ali retido durante tanto tempo, cedeu naquele choro contínuo e um alívio surgiu, né? Claro que eu acolhi ele de forma apropriada, por isso, porque é bonito ver um homem desabrochando, ele conseguindo estar na verdade dele, integrando a sua consciência emocional, se permitindo viver tudo aquilo, porque como ele está ali imerso naquela dor, ele não tem a perspectiva que eu tenho de fora como terapeuta para ver a quantidade que ele está crescendo e como ele está crescendo rapidamente, né? O que ele está sentindo é a angústia de não ter chegado lá ainda, mas por uma dificuldade de autoavaliação precisa. E isso foi muito importante para quebrar essa couraça, né? Que eu já vinha ali nessa pressão mais acentuada, né? No corpo biológico para movimentar mesmo que isso cedesse, e isso cedeu de forma significativa. E aí uma outra sessão a gente pôde continuar isso. Ele trouxe mais especificamente uma memória da esfera do abandono. Só que ele trouxe na memória mais no campo racional. E eu por um momento fiquei ali observando para eu mesmo sentir e optar qual metodologia eu iria utilizar para fazer com que aquilo pudesse ter uma cura mais efetiva, já que ele estava trazendo isso de uma forma mais repetida, né? Aí eu optei por usar uma técnica da constelação familiar de abrir campo. Eu conversei com ele, ele é familiarizado dessa sistemática e propus a gente abrir o campo numa almofada, né? Representando. Então eu pedi para que ele segurasse essa almofada e conectasse com esse sentimento, essa experiência, essa criança, esse abandono, né? E ele abriu o campo, ele botou a almofada e eu propus que ele ficasse em pé e que ele fosse o representante. Então ele mesmo abriu o campo dele mesmo desse aspecto dessa criança ferida. E foi muito interessante que essa criança ferida, ela manifestou ali dois aspectos, né? Com certeza um ego narcísico, né? Um ego que ainda está atrelado na simbiose, nessa fase do espelho, numa leitura psicológica, né? Apesar dele ter relatado a experiência por volta dos 5 anos, mas na verdade ele ainda estava linkado na fase do espelho, né?
porque, assim, usando uma linguagem bem da psicanálise, né, ele se propõe ser o objeto de desejo do outro. Então, é psicanálise básica e ela é sintética, então é um conhecimento muito útil, muito importante, né, no meu dia a dia, pelo menos, né, enquanto leitura, diagnóstico. Não enquanto mecanismo de tratamento, mas enquanto mecanismo de diagnóstico é maravilhoso, né? E assim apareceu essa dualidade, uma criança realmente com muita baixa estima, uma tristeza, mas por outro lado, um aspecto orgulhoso. Né? Porque quando eu trouxe para ele esse campo de experiência do que afligia ele também sentia raiva quando as pessoas não concordavam ou quando ele era de alguma forma não compreendido. Ele ficava com raiva, então oscilava a baixa estima e essa raiva, uma violência que vinha nele. E assim, dentro dessa sistemática de abertura do campo, ele mesmo pôde observar e se tornar mais consciente dessa dinâmica dentro dele mesmo. Né? E ali, na hora que eu movimentei a cura para integrar isso na consciência dele, ele mesmo sentiu o grau de resistência desse ego narcísico, como que não queria ceder. E ele ficou ali num estado meio auto-chocado. Nossa, olha o tamanho desse orgulho e vaidade e contrapondo com essa baixa estima, esse sentimento de fragilidade, de insegurança. E na hora que ele foi entrando mais fundo dentro dessa emoção, que era isso que eu queria, eu não queria fazer um trabalho com ele no nível da racionalização, porque não tem a ver com a dinâmica do psiquismo dele, ele acessa com facilidade as memórias que ele tem, né? Acessa com facilidade o campo do outro, ele é um curador, um médium curador, né? Então eu quis fazer algo que tivesse realmente a profundidade e fosse acolhido dentro do sistema de consciência dele. E quando a gente foi fazendo essa dinâmica de integrar isso, dele observar e integrar, foi muito interessante que ele teve uma abertura e começou a navegar nas memórias de vida passada, né? Eu percebi isso e ele também percebeu. Então eu fiz um ancoramento, como ele já estava familiarizado com a prática do Evangelho no lar, eu verbalmente fiz uma condução que então ele se centrasse, que viesse a hierarquia dele, como uma forma de movimentá-lo para a cura, né? De novo empoderá-lo na sua autocura, como uma forma dele compreender como isso pode ser feito na vida dele, como em algum momento ele fará quando ele estiver atuando um nível de cura dentro daquilo que ele optar a fazer, né, que é o ancoramento das hierarquias. Fiz a conexão com a minha ou com a hierarquia com as quais eu trabalho, e ali também no nível quântico, porque da forma que abriu o espaço-tempo de memória dele, ia ser muito apropriado para fazer uma cura realmente multidimensional. E eu fui conduzindo, ele foi experienciando, e tudo isso foi sendo irradiado ali, todas as curas, todos os resgates, para que isso que já era uma memória, que estava manifesto nessa gestação, que foi já envolta em ansiedade, que ele tivesse um parto como teve, de cesariana. Então tudo isso tinha um porquê de ser linkado ao que ele veio buscar como cura já na continuidade da sua existência. Quando fechamos essa parte, eu me sentei com ele, né? Da minha parte não tinha mais por que mexer com nada, nem criar nenhuma racionalização. Essas curas no energéticos, elas precisariam se sedimentar para que ele mesmo pudesse se ver agora numa nova possibilidade. Ele sentiu a mesma coisa. Eu pedi para que ele descrevesse a experiência dele e ele confirmou. Ele percebeu essa abertura de alguns portais e da possibilidade de fazer esses resgates. Então ele acompanhou o trabalho
que eu fiz não só pela condução verbal, mas pela experiência interna dele. E assim nós fomos para o trabalho de terapia corporal e propus a ele, se ele tivesse algo para falar, quisesse, tudo bem, mas que da minha parte seria apenas dar esse tempo, sedimentar e reintegrar tudo no corpo biológico, né? E no corpo biológico o que eu fiz foi apenas potencializar limpezas de alguns miasmas que ainda estavam no corpo, nos corpos, e fortalecer esse campo de cura, de integração, de conexão com o divino dentro dele, né? Então, essa é uma pessoa que eu quis trazer o atendimento dele, por ele ser muito rico, né? Então é possível através dele demonstrar a amplitude que envolve uma cura e buscar motivar você para aquilo que você sentir que aqui é um conhecimento que você possa aplicar, você aplicar, mas principalmente motivar você a se movimentar para a cura. Se ela ainda não chegou, continue se movimentando, ela chegará. Seja ativo, seja proativo, amplie a sua mente, amplie a sua perspectiva de vida e de mundo. Nós estamos com tudo isso aí disponível para todos nós, né? É uma abertura muito grande que a gente tem. A gente está tendo muitos desafios, mas por um outro lado, o nível de transmutação e cura que a gente também tem enquanto autorização espiritual, ela é muito abrangente. Então, eu agradeço aqui pela oportunidade e vibro pela sua saúde, pela sua cura, pelo seu crescimento, pela sua prosperidade. Gratidão.